Invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da seguinte sessão. Boa noite, senhores vereadores e vereadora. Boa noite, servidores desta casa. Boa noite ao público presente que nos assiste. Boa noite ao público que nos assiste pelo canal YouTube Câmara Tomazina. Ordem do dia. Leitura da ata 32/2022. Leitura do ofício 38 do Legislativo. Leitura do ofício 116/2022, contendo o veto 01/2022. Leitura do recurso extraordinário com agravo 1328.191. Designados para a leitura, nosso secretário Edivaldo. Boa noite a todos. Ata número 32/2022, sessão ordinária. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Tomazina, aos 10 dias do mês de outubro de 2022, às 19 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal. Após o presidente em exercício, Deli Rodrigues, constatar a presença dos edis Edivaldo Vitor Ribeiro, Célio Roberto do Prado, Francisco Assis Lopes, Flávio Oliveira de Farias, Laércio Bonini, Valdevino Rodrigues de Melo e Nelly Couto Ribeiro Saliba Costa, estando ausente o vereador e presidente César Bueno de Melo. Iniciou-se a sessão ordinária. Após o presidente em exercício solicitou ao primeiro secretário para que se fizesse a leitura do expediente. Expediente. Leituras. Leitura da ata 31 da sessão ordinária anterior. Leitura do ofício 110/2022 do Poder Executivo. Ordem do dia. Não houve palavra livre, visto que não tinha nenhum projeto de lei em pauta. A palavra livre, o presidente em exercício, Deli Rodrigues, comentou sobre o ofício lido do Poder Executivo. Comentou que o ofício foi um pedido do ex-vereador Marcos Roberto Gualhume ao prefeito Flávio, que será destinado um caminhão limpa-fossa ao município no valor de R$500 mil e que será de grande importância ao município. Os edis comentaram sobre o assunto. O edil Edivaldo parabenizou o ex-edil Marcos Roberto Gualhume e comentou ainda que existem diversas comunidades que não têm sistema de esgoto e que fazem uso de fossa séptica e que será de muita ajuda a toda a população de Tomazina. Parabenizou ainda a todas as equipes pelo campeonato municipal de futebol. Parabenizou o Departamento de Esportes. Disse que é um campeonato um pouco mais enxuto, contando com apenas 8 equipes, mas a qualidade e a competitividade é alta e desejou sorte a todas as equipes. O edil Francisco Assis Lopes comentou que mais um integrante da equipe A Toca de canoagem foi convocado para a seleção de canoagem. E parabenizou a todos, em especial o convocado, e disse que isso é um sinal que o esporte municipal está avançando. Ressalta-se que, conforme o artigo 107 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, esta ata é apenas um resumo dos trabalhos, sendo que as falas integrais dos vereadores e da vereadora estão disponíveis em áudio e vídeo no site desta Casa de Leis, www.camaratomazina.pr.gov.br e no canal da Câmara Municipal de Tomazina, no youtube.com. Nada mais a tratar, o presidente em exercício, Deli Rodrigues, agradeceu a presença de todos os edis e dos presentes. Por fim, encerrou a sessão. Eu, Edivaldo Vitor Ribeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que após lida
e aprovada, vai assinada por mim e por todos os vereadores presentes. A ata se encontra à disposição dos senhores vereadores para aprovação ou correção. Aprovado. Ofício 38/2022, Tomazina, 14 de outubro de 2022. Excelentíssimo prefeito municipal, venho por meio deste, a pedido dos vereadores Derli Rodrigues, Edivaldo Vitor Ribeiro, Laércio Bonini, Francisco de Assis Lopes, Célio Roberto do Prado, e também deste vereador que subscreve, vem requerer que seja tomada as devidas providências junto à secretaria pertinente para a instalação da iluminação pública nas ruas. Rua Vereador André Antônio Bonini, no bairro Alto 2. Rua Antônio Franco. Sem mais para o momento, reitero os meus mais sinceros votos de estima e consideração ao presidente César Bueno de Mello, ao prefeito municipal de Tomazina. Por hoje é só, presidente, a minha parte. Obrigado. Boa noite aos vereadores e espectadores. Efetuarei agora a leitura do veto número 1 de 2022, sobre o projeto de lei 29 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, venho perante Vossa Senhoria apresentar o veto total ao projeto de lei 29 de 2022, o qual sofreu uma emenda modificativa por esta Casa de Leis, perdendo assim seu interesse público. Conforme justificativa apresentada anteriormente, o aludido projeto visa aumentar a carga horária do cargo público de fisioterapeuta de 20 para 40 horas semanais. Deste modo, o projeto de lei foi apresentado perante a Câmara para ser submetido à votação dos vereadores. Todavia, o projeto sofreu uma emenda modificativa, alterando a proposta inicial de uma carga de 40 horas para 30. Ao assistir à transmissão da reunião ordinária ocorrida em 3 de 10 de 2022, denota-se que a referida emenda ocorreu em razão da Lei Federal 8.856 de 94, prever a carga máxima de 30 horas semanais para o cargo de fisioterapeuta. Porém, muito embora haja de fato esta previsão, já há um entendimento pacificado nos tribunais de justiça, inclusive do Estado do Paraná, que em situações em que o fisioterapeuta é submetido ao regime estatutário, assim como os funcionários do nosso município, é inaplicável a Lei 8.856 de 94. Se não, vejamos. Daí ele juntou aqui uma jurisprudência. Tá. Apelação civil e reexame necessário, direito administrativo, ação pelo rito ordinário, servidor público municipal, fisioterapeuta, carga horária semanal de 40 horas, servidor estatutário, prevalência deste regime sobre a norma geral da profissão, Lei Federal 8.856/94, que prevê 30 horas semanais, diferenças por horas extraordinárias laboradas indevidas, trabalho extraordinário inexistente. Neste sentido, TJ do Paraná, quinta Câmara Civil, é ação 930386-2, Foz do Iguaçu. Em caso análogo, esta Corte julgou como apelante está submetida ao regime estatutário, é inaplicável ao caso em tela a Lei Federal 8.856/94, já que o município de Curitiba estabeleceu para os fisioterapeutas, na legislação municipal, jornada de trabalho específica, não havendo se falar em pagamento de horas extras pelo trabalho de jornada superior àquela prevista em lei federal. Apelação do município provida, apelação do servidor e remessa oficial prejudicadas. Desembargador Rogério Ribas, 2015, 27 de janeiro de 2015. Ele junta outra jurisprudência também.
que diz aqui, autonomia municipal para estabelecer o regime de seus servidores, horas extraordinárias indevidas. A posterior edição da lei municipal nos moldes da lei federal, sentença mantida. Recurso desprovido. Como apelante está submetido ao regime jurídico estatutário, é inaplicável a lei 8.856 de 94, já que o município estabeleceu legislação diferente para os fisioterapeutas. Aqui a decisão unânime, no dia 4 de novembro de 2014, do Tribunal de Justiça do Paraná. Daí, continuando, isto posto, vejamos que é perfeitamente possível e legal que um fisioterapeuta exerça uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, se assim estiver previsto na legislação municipal, não havendo, portanto, óbice legal para aprovação na íntegra do projeto de lei 29 de 2022. Outro sim, cabe ainda mencionar que, na referida emenda, violou o disposto no artigo 47, segundo, da Lei Orgânica Municipal, o qual assim dispõe: nos projetos oriundos de competência exclusiva do prefeito, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, nem que alterem a criação dos cargos. Portanto, vejamos que é incabível a emenda modificativa no projeto de lei 29 de 2022, tendo em vista que o mesmo visa a criação de um novo cargo, qual seja o de fisioterapeuta, com uma carga horária de 40 horas semanais, não sendo possível emenda que altere a sua criação. Do mesmo modo, ressalta-se ainda que, ao propor a emenda modificativa, não for observado o valor da remuneração do servidor, tendo sido reduzida apenas a carga horária, mantendo-se a remuneração como se fosse trabalhar 40 horas semanais, implicando assim aumento de sua remuneração, o que também não é passivo de ser proposto pela Câmara de Vereadores, sendo competência exclusiva do Poder Executivo. Assim sendo, além dos vícios legais apresentados com a emenda modificativa, conforme exposto acima, ao sofrer a aludida alteração, o projeto de lei perdeu o seu interesse social, haja vista que a redução da carga horária não atende à demanda existente no município, devendo, portanto, o projeto de lei 29 de 2022 ser vetado totalmente nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Frisa-se que o veto total se faz necessário em razão da Lei Orgânica não contemplar a possibilidade de alteração do texto do meio do veto do Poder Executivo, sendo possível apenas o veto do texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou alínea, conforme disposto no artigo 50, parágrafo 2º. Assim, sem mais para o momento, na expectativa de uma boa acolhida ao nosso pleito, aproveitamos a oportunidade para cumprimentar Vossas Excelências e apresentar votos de estima e consideração. Tomazina, 14 de outubro de 2022, Flávio Xavier de Lima Zanrosso, assinado eletronicamente. Essa foi a leitura do veto. Agora, em contrapartida aqui, temos a leitura do recurso extraordinário, né, com a posição contrária ao posicionamento das jurisprudências do Estado do Paraná, de 2014 e 2015. A relatora é a ministra Carmen Lúcia, o recorrente no Estado de Mato Grosso, procurador-geral do Estado de Mato Grosso, recorrido Simone Lode Silva, advogado Carolina Dourado Machado Rocha. Decisão: recurso extraordinário com agravo de instrumento, com agravo administrativo, servidora pública, profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, carga horária, Lei 8.856 de 94, competência privativa da União para legislar sobre condições de trabalho. Precedentes, recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. Relatório: agravo nos autos principais contra a inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na linha A do inciso 3º do artigo 104 da Constituição da República. A segunda Câmara do Direito Público Coletivo do Tribunal de Justiça do Mato Grosso decidiu: jornada de trabalho, adequação, Lei Federal 8.856 de 94, precedentes do STF, sentença mantida, recurso desprovido.
A Lei Federal 8.856 estabelece que os fisioterapeutas e profissionais sujeitam-se à carga horária de 30 horas semanais. Aplica-se aos servidores públicos de todos os entes federados, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Foram impostos embargos declaratórios e o recurso extraordinário foi admitido pela harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do STF. O agravante argumenta que o recurso extraordinário foi interposto ao fundamento de que não se pode aplicar o artigo 1º da Lei Federal 8.856/94, que reduz a carga horária dos fisioterapeutas para 30 horas semanais aos servidores estaduais, sob a pena de ofensas aos artigos 15 e 25 da Constituição, por meio dos quais se encontra assegurada aos Estados-membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de Origem contrariado o artigo 18 e 25 da Constituição. Decido. Razão jurídica não assiste ao agravante. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício de profissões. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.149, o relator ministro Alexandre de Moraes, o plenário deste Supremo fixou jurisprudência no sentido de que cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal, no caso a Lei Complementar Federal 103 de 2000, estipule para determinadas categorias profissionais jornada de trabalho diferente daquela disposta na lei federal. Este Supremo Tribunal conclui que a Lei 8.656, de 94, pela qual é estabelecida a jornada de trabalho dos profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, é norma geral e deve ser aplicada a todos os profissionais da área, tanto do setor público quanto do setor privado. Agravo regimental é que o acordo recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Câmara, no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre o trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito de jornada de trabalho. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre as normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. No caso em tela, aplica-se a Lei Federal 8.856, de 94, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Tem uma jurisprudência aqui juntada pelo próprio STF, né? E no final aqui tem as conclusões, né? O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. Nada há a prover quanto às alegações do agravante. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. A linha B, inciso 4º do artigo 932 do Código de Processo Civil e parágrafo 1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF e condena a parte sucumbente nesta instância recursal o pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos parágrafos 2º e 3º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se, Brasília, 11 de junho de 2021. Ministra Carmen Lúcia, relatora. Então, essa foi a leitura da jurisprudência do STF. Daí, fazendo um comparativo entre as duas, o veto e a jurisprudência,
é inegável que a lei prevalece sobre o município, né? E, em contrapartida, também o advogado da prefeitura, o doutor Eduardo, ele tem razão naquela questão que na emenda nossa estava previsto ali que estava enquadrando no piso 15, né? E a gente emendou para 30 horas, mas a intenção da Câmara era que fosse proporcional às 30, não aumentar, né? Então, nesse sentido, realmente teria que fazer um adendo lá, né, que pode ser feito de ofício, porque foi um erro material, né, que na verdade a intenção foi transformar em 30 para se adequar à lei federal e também que ele recebesse de acordo com o trabalho, que é 30 horas, né, ninguém aqui também não tem consciência de querer colocar para 30 para ele receber 40, né. Então é isso aí, senhores, que é essa questão jurídica, né? Quero dizer aos senhores que não é questão de lado político nem nada, é uma questão jurídica e legal, e que o direito é assim mesmo, né? O direito é uma questão que às vezes chega em algum gargalo, tem que ter uma decisão para um lado ou para o outro. Mas como o Supremo Tribunal Federal é que determina, que dá a palavra final, né? E a palavra do Supremo é que a lei federal que foi invocada na emenda está valendo. Então, chegou nesse impasse aí aos senhores, que tem a atribuição de votar e decidir de acordo com o que chega, né? Mas, nesse caso, eu acredito que a gente deve seguir a orientação do Supremo, né? Mas a gente recomenda que seja conversado ali. Na verdade, é como se diz assim, aqui é praticamente obedeça, né? No final das contas, o Supremo falou, obedeça a lei, né? A gente, é isso. Obrigado, doutor André, pela explicação. Como sempre disse, essa presidência é democrática, e tendo em vista que os senhores vereadores têm dúvidas, e foi bem esclarecedor aí a parte que o doutor André diz sobre a jurisprudência, acho que quem tem a perder é o município, que o prefeito se propôs a pagar 40 horas de fisioterapeuta, ando pela cidade, só vejo falar coisas boas do fisioterapeuta, quem tem a perder é a população, mas como sempre a lei prevalece, eu acho que a gente, sobre o veto, na minha opinião, sou a respeito, tirar a votação de hoje, conversarmos melhor com o advogado da Câmara, ver o que pode ser feito, o advogado da Câmara e com o advogado da Prefeitura, para entrarmos num acordo que a população não perca, né? Porque, afinal, a gente é representante do povo, e isso aqui, eles estão deixando de ganhar 10 horas de fisioterapeuta de um profissional excelente, que só ouço falar bem, né? E gostaria de ver se todos os vereadores estão de acordo a respeito disso aí. A gente tira a votação do veto para a próxima semana. Como todos se calaram, quem cala consente. Eu acho que então fica assim, para a próxima semana a gente conversa e fica nosso secretário Edivaldo e presidente da comissão, passar para ele e conversa com o advogado, com os dois advogados, para a gente entrar no consenso, que nem disse, sou contra a jurisprudência, mas como lei é lei, a gente segue sim. Palavra livre, senhores vereadores. Gostaria de pedir ao Ariel que fizesse um ofício, mais uma vez, ADR, se for possível, a respeito daquele trevo sentido Sapé, Barra Mansa, e também sobre aquele, passando o trevo que sair daqui, está desbarrancando ali novamente ali, se eles vão tomar alguma decisão. Então, eu gostaria que fizesse um ofício em nome dos vereadores da Câmara, o quanto mais rápido. Ali a 090, ali é da DR de Jacarezinho, para os vereadores que não sabem, do trevo para cá e Baiti, do trevo para lá é Jacarezinho. Se fazer favor, amanhã os vereadores concordarem. A palavra continua livre, senhores. Que nem bem disse
o vereador Edivaldo, na sessão passada, tivemos início o campeonato municipal, campeonato que a nível de Norte Pioneiro é considerado nível alto, tanto é que tem jogadores do estado de São Paulo vindo jogar aqui. E quero dar parabéns à secretária Cíntia, ao nosso diretor Goli, que vem fazendo um belo trabalho frente ao esporte. E com certeza será mais um grande campeonato nosso município. Também quero agradecer ao nosso vice-presidente Derli, presidiu muito bem a sessão passada. Problema de saúde, não pude estar presente. A palavra se encontra livre, senhores. Nada mais? Agradecendo a Deus por mais esse dia de trabalho, declaro encerrada a seguinte sessão. Boa noite a todos e ótima semana.